Aqui, tá bom? Vamos começar pelo contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda aparece no artigo 481 do Código Civil. Esse contrato, de fato, compra e venda é um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, a propriedade de certa coisa, móvel ou imóvel, lembrando que imóvel existe a formalidade da escritura pública, e o outro paga o preço ajustado. A característica desse contrato, e muito cobrado na prova da OAB, a prova da OAB, a banca adora esse contrato. Quando cai contratos de espécie, normalmente cai uma ou duas questões, podemos dizer sim que a principal característica desse contrato, a natureza jurídica, é um contrato bilateral. Cuidado que bilateral é um termo utilizado, mas a prova da OAB gosta de usar uma outra nomenclatura, que é sinalagmático. A compra e venda gera obrigações recíprocas, bilateral ou sinalagmático. Um contratante deve entregar a coisa e o outro deve pagar o preço. Isso aparece no artigo 481. Esse contrato é consensual, aperfeiçoa assim o contrato com simples acordo de vontade, não sendo necessária a entrega da coisa para que exista o vínculo. O 482 do Código Civil esclarece isso. A entrega da coisa, realmente, pois é execução cumprida, o pagamento do contrato. Quero trazer uma informação importante, uma observação. A formação do contrato e aquisição da propriedade pelo contrato de compra e venda, as partes se obrigam sim, não só com a mera assinatura do instrumento, mas com a transferência do domínio, que depende de outro ato, A tradição dos bens, nesse caso, para os bens móveis é o 1226 até o 1267, e o registro para os bens imóveis 1227 até o artigo 1245, que são os artigos que vão tratar desse assunto. Outra característica desse contrato, ele é oneroso, ou seja, uma prestação contra prestação, dinheiro, pagamento em dinheiro. O contrato é gratuito ou oneroso, nesse caso ele é oneroso. A vantagem exige sacrifício. Um recebe, o outro paga. Esse contrato também pode ser chamado de comutativo, porque o contrato de compra e venda, em regra, é comutativo, porque as prestações são certas e as partes podem antever, sim, as vantagens e sacrifícios que geralmente se equivalem nessa relação contratual. A exceção, gente, aparece o contrato de compra e venda, quando será aleatório nas hipóteses da compra e venda de coisa futura, artigo 458 e 459 da venda da coisa exposta a risco também, 460 e 461. O não solene é o contrato de compra e venda, em regra, que não tem uma exigência, uma solenidade, é de forma livre. Então a exceção é os imóveis comprados abaixo, não superior, mas abaixo de 30 salários mínimos, tá bom? Em relação aos elementos do contrato de compra e venda, o consentimento, isto é, o acordo de vontade deve ser livre e espontâneo, sob penalidade de anulabilidade do negócio jurídico. Tá? Então, ponto importante. Não pode faltar o preço, que é a contraprestação, que é o valor a ostentar. Algumas dicas que podem cair no exame de ordem, então eu trago para você. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou representado por outra expressão fiduciária. Tá? A seriedade e realidade, o preço tem que traduzir a efetiva intenção de construir uma contraprestação ao comprador, também ponto importante. Aí eu trago a observação, a doação dissimulada, que aí sim, se o preço for irrisório ou fictício, haverá a doação dissimulada, cabe nulidade. Outra regra também, o bem determinável ou determinável, ou seja, o preço tem que ser certo, conhecido no momento da celebração ou passivo de ser conhecido no momento da execução, mediante critérios objetivos estabelecidos pelos próprios contratantes. Tá? Então, ponto também importante aqui também. Legal, né? Quais são as limitações do contrato de compra e venda? Certas pessoas têm legitimidade para contratar compra e venda em razão da sua condição peculiar frente ao negócio jurídico que pretende realizar. Mas nós temos algumas situações importantes que devem ser analisadas para que você domine o assunto, e isso cai na prova da OAB, acontece na vida prática do advogado ou advogada. A venda de ascendentes e descendentes. O artigo 496 traz o quê? Ele esclarece muito bem que a finalidade da vedação é evitar as simulações fraudulentas. Então, as doações inoficiosas, ou seja, aquelas doações disfarçadas de compra e venda que não existiu, nunca existiu, ninguém pagou nada a ninguém, sob pena de nulidade. Os outros descendentes e o cônjuge também devem fiscalizar o ato do ascendente para evitar que faça a doação a um só dos filhos. Existe aí, de fato, quando tem doação, existe a questão do regime de casamento e também tem que respeitar os herdeiros necessários, sob pena de nulidade. Então, conferindo o ato, a aparência e a forma de compra e venda para que este último não fique obrigado à colação em prejuízo do legítimo. Então, tem uma fiscalização nesse sentido.
Outro ponto também, outra limitação à compra e venda é a aquisição de bens por pessoa que devemos zelar pelo interesse do vendedor. O artigo 497 nega a legitimação a certas pessoas encarregadas de zelar pelo interesse dos vendedores para adquirir bens pertencentes a outros, né? A intenção é manter de fato o ânimo naqueles que, por dever de ofício ou profissão, têm que zelar pelo bem. E aí eu trago vários exemplos: o tutor, curador, administrador, o empregado público, o juiz e outros. Senão vai virar uma bagunça nesse país. Então a intenção é proteger o negócio jurídico. Não podemos esquecer do condomínio. O condomínio pode, ou melhor, pode não pode, né, alienar a sua parte indivisa a estranho, se outro consorte a quiser. É o chamado direito de preferência, né? Portanto, o condômino preterido pode exercer seu direito de preferência pela ação de preempção, tá? O nome da ação, artigo 504. Outra peculiaridade também que eu trago é a venda de coisa de pessoa casada. Um cônjuge, qualquer que seja o regime de casamento, exceto na separação absoluta, só estará legitimado a alienar, hipotecar ou gravar o ônus reais os bens imóveis depois de obter a autorização do outro, ou suprimento judicial, que seria uma saída, né? Suprimento judicial do seu consentimento. Isso aparece no 1647. Também é importante, a prova da OAB gosta desse assunto, hein? Em relação à compra e venda entre pessoas casadas, também o artigo 499 considera ilícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão, tá? Então, é lícito sim. Então, importante também um tema. Compra e venda, se cai contrato de espécie, sempre cai compra e venda e cai essas exceções. Eu quero trazer algumas regras importantes que também caem no exame de ordem. Algumas regras relacionadas com o contrato de compra e venda que são importantes e devem ser lembradas para a prova da OAB. Despesas com escritura pública e tradição. Artigo 490. No silêncio do contrato, o comprador arca com as despesas de escritura e registro e o vendedor aquelas necessárias à tradição. Então, ficou claro, né? O 490. No silêncio do contrato, o comprador que vai arcar com as despesas de registro, tá? O vendedor vai arcar aquelas necessárias à tradição. Outro ponto, risco da coisa perecer ou se danificar. O 492 do Código Civil trata muito bem desse assunto. Antes do vendedor entregar a coisa, ele é dono, né? E os riscos são seus, exceto o comprador, se estiver em mora. Então, também fica claro isso. Outra exceção, exceção do contrato não cumprido. O 495 e o 477 prevê uma garantia de execução da obrigação a prazo. Assim, gente, quando as obrigações não forem simultâneas, a parte que estiver que cumprir primeiramente o contrato pode se recusar a fazê-lo ou exigir a garantia, quando se torna previsível o descumprimento da contraprestação pela parte contrária. Tá? Trato ainda das responsabilidades pelos débitos que gravam a coisa até a tradição. Nos termos do artigo 502, o vendedor, salvo disposição em contrário, responde pelos débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Tá? Observação, as obrigações próprio terreno são aquelas vinculadas ao imóvel ou chamadas obrigações ambulatoriais, tá? É o termo utilizado. A responsabilidade do vendedor, salvo ajuste em contrário, existe sempre em relação ao comprador. Entretanto, gente, fica atento porque na hipótese de obrigação próprio terreno, o comprador pode ser obrigado a pagar a dívida na medida em que a obrigação sobre ele recaia por força da aquisição do domínio do bem, ressalvado o seu direito de regresso contra o vendedor, exemplo, obrigações tributárias, despesas condominiais e etc. Tá bom? Então, importante. O contrato de compra e venda não dá para fugir das cláusulas especiais, né? Ou adjetos especiais. Isso é muito importante. Então, nós vamos trabalhar agora, tá? Quais são essas cláusulas especiais, adjetos especiais? Cai na prova do OAB. São cláusulas prontas, é o fast full. Ou seja, eu vou comprar um carro, eu vou comprar o que tem. Eu vou comprar um lanche, eu vou comprar o que tem. Eu não escolhi a opção do meu lanche. Então, fast full são cláusulas prontas. Não temos muitas, mas as que tem caem na prova da OAB, caem muito em concurso e são utilizadas na vida prática. Cláusulas especiais de compra e venda ou adjetos especiais, tanto faz, é a mesma coisa, tá? Primeira cláusula é a retrovenda, segunda é a venda a contento e sujeita à prova, a terceira é a preempção ou preferência, a quarta é a venda com reserva de domínio e a quinta é a venda sobre documentos, tá? Vamos tratar de uma por uma para ficar fácil? Então vamos lá. Retrovenda, artigo 505 e 508. É a cláusula pela qual o vendedor se reserva o direito de reaver a determinado prazo o imóvel que vendeu, restituindo o preço pago mais as despesas feitas pelo comprador. Artigo 505 do Código Civil. A natureza jurídica, ela é um pacto acessório, é um adjeto ao contrato de compra e venda, e caracteriza assim como condição resolutiva, expressa, tá?
trazendo inclusive como consequência o desfazimento da venda, tornando as partes ao seu estado anterior, tornando, né, o negócio ao estado anterior em relação ao imóvel. Não se constitui nova alienação e por isso não incide imposto de transmissão inter vivos. O nome da ação é a ação de resgate. Essa é a ação que é utilizada quando o vendedor vende com cláusula de retrovenda, o comprador aceita e o comprador se nega a devolver dentro do prazo, normalmente o lapso de 3 anos. O objeto pode ser como objeto bens imóveis, pois os bens móveis se transferem por simples tradição, então dificulta o exame da situação. O direito de retrato ou resgate, por isso o nome da ação é ação de resgate, é o poder que se assegura ao primitivo vendedor, dentro do prazo certo, 3 anos, de readquirir a propriedade vendida pelo mesmo preço da venda originária, acrescido todas as suas despesas feitas, todas as melhorias provadas de boa-fé pelo comprador. O direito de extrato é direito pessoal e não direito real, guarde isso, hein? Tendo eficácia erga omnes, né, sim, porque é transcrito no registro de imóveis. O prazo para o exercício, tá, então guarde aí, 3 anos, 3 anos para o exercício da ação de resgate. A transmissibilidade do direito de retrato, o resgate, é o direito de resgate e pode ser cedido a terceiros também, transmitido a herdeiros e legatários, a ser exercido contra terceiros adquirentes. Isso aparece no artigo 507, tá? O alienante conserva a sua ação contra os terceiros adquirentes da coisa retrovendida, ainda que não reconheça a cláusula de retrato, pois adquire a propriedade resolúvel. Então, artigo 1359. Vamos lá. Próximo adjeto especial é a venda a contento, é sujeita à prova, aparece no artigo 509, tem que ler, tem que fazer uma leitura, e 512. Ocorre quando se estipula no contrato a condição de que a coisa será testada antes de ser considerada a venda, né, definitiva. É o pacto adjeto a contratos de compra e venda que subordina a avença a condição suspensiva ou resolutiva. Isso acontece muito com aquele tipo de negócio, compra e venda, onde o comprador não foi olhar a área rural, o terreno, o investidor. Então é muito interessante falar sobre isso. A preempção e preferência, nós aprendemos direito de preferência automática, é nada, hein? Na locação, se não tem na locação uma cláusula de preferência e a publicidade do contrato, não tem. Então aprendemos errado na graduação. Preempção e preferência aparece no 513 a 520. É a cláusula acertada pelos contratantes, mediante a qual fica garantido ao vendedor o direito de adquirir a coisa vendida, quando o comprador resolver vendê-la a terceiro pelo preço e condições que este oferecer, tá? É a cláusula pela qual fica assegurado ao vendedor o direito de adquirir a coisa para si, quando o comprador pretender, de fato, em pagamento ou vendê-la a terceiro. Então, direito condominial, locação, direito de herança, né? Então temos aí o direito de preferência. Lembrando que ele pode ser em virtude de lei ou pactuado. Aqui nós estamos falando do pactuado, uma cláusula contratual. Cláusulas prontas, adjetos especiais. A venda com reserva e domínio, artigo 521 e 528. É também importante ler esses artigos. Ela ocorre por força de cláusula contratual também, que recebe a posse direta da coisa, permanecendo com o vendedor a propriedade, até o pagamento integral da coisa. Alienação fiduciária se parece muito com essa cláusula, né? Temos a venda sob documentos, artigo 529 e 532. Tal modalidade de compra e venda, essa cláusula, tem maior uso no comércio marítimo, praça a praça entre países distantes. É muito comum. Esclarece o artigo 529 que na venda sobre documentos a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato e no silêncio pelo uso. Tá? Então, também importante aqui. Então, tratamos de diversas situações importantes para que você possa ir bem na sua prova, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.